Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, onde, se Deus quiser, teremos hoje o nosso penúltimo sermão nesta carta. Leia com bastante atenção, acompanhe comigo, na verdade, a leitura que farei, com bastante atenção. Diz assim a palavra de Deus: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, eu me sinto muito à vontade, muito feliz pelaquilo que Deus tem me dado a oportunidade de vivenciar aqui na igreja, principalmente no que diz respeito à pregação. Pregar em série sempre foi um desejo do meu coração. E quando eu pude vir para cá e trabalhar com o reverendo Jonatas, que já tinha essa prática há um bom tempo, isso foi certamente uma bênção na minha vida. E tenho desfrutado dessa bênção desde então. E tenho percebido quão isso tem sido abençoador na vida da igreja. Pregar em sequência, isso traz à igreja um entendimento mais amplo a respeito dos ensinamentos da palavra de Deus. Nós não compreendemos mais aqueles versículos que talvez em outros momentos ouvimos tanto, mas nós não compreendemos mais esse versículo daquela maneira. Nós compreendemos à luz do contexto, daquilo que nós vemos e daquilo que nós temos aprendido. A pregação em série, ela é uma bênção não só para a igreja, ela traz maturidade bíblica não só para a igreja, mas ela traz maturidade bíblica para o pregador. Eu não preciso chegar na segunda-feira e ficar procurando um texto para pregar para a igreja. Eu só preciso seguir a sequência. Isso traz maturidade bíblica também para mim. Não é só a igreja que fica exposta num contexto onde nós pregamos sequencialmente a Bíblia. O pregador também fica. Mas pregar sequencialmente traz os seus desafios. Ao mesmo tempo que facilita por um lado, por outro lado, eu não tenho a opção de fugir de determinados textos. Eu confesso aos irmãos que, ao longo desses anos pregando expositivamente, eu passei por textos que, se de repente fosse depender de mim, talvez eu não escolheria esses textos. Essa é a tentação de muitos pregadores. Mas era inevitável, eu tinha que passar por aquele texto. E muitas vezes aquele texto me confrontava. Muitas vezes aquele texto me humilhava. E a gente começa a andar tanto junto, que os irmãos vão percebendo que não é só os irmãos que têm pecado, não. Eu também tenho pecado. Então nós estamos expostos diante da palavra de Deus, mas como eu falei, nós somos levados a alguns textos que são desafiadores. E eu digo aos irmãos que esse texto é um deles. Talvez se dependesse de mim, eu não escolheria esse texto, porque certamente eu seria interpretado como alguém que está soltando indiretas do púlpito. Mas nós estamos aqui agora diante desse texto. E antes de começar a exposição desse texto, eu posso dizer aos irmãos que, pela misericórdia de Deus, eu, através desse texto, sondei meu coração, refleti sobre tantas coisas. Eu quero deixar claro para os irmãos algumas questões antes de iniciarmos a abordagem desse texto. Eu quero dizer, irmãos, com muita tranquilidade, diante de Deus, que eu sou assistido pela igreja. Os irmãos têm me abençoado. Eu não tenho passado fome, eu não tenho passado necessidade. Esse texto não é para que os irmãos olhem, vamos ver se a gente aumenta o salário do pastor.
E eu quero dizer mais, os irmãos têm me abençoado não só em relação às côngruas, mas para aqueles que de repente até não sabem, sempre quando nós iniciamos uma série, ou de repente estudamos algum livro, a igreja libera uma verba para que a gente adquira esses livros e que isso possa facilitar o nosso trabalho. Isso é bênção do Senhor. Então, eu me sinto absolutamente confortável nesse sentido. Para quem caminha comigo, sabe que eu não estou no ministério por causa de dinheiro. Quem caminha comigo sabe disso. E eu não preciso demorar muito falando sobre isso. Quem tem andado na nossa casa, andado com a gente no dia a dia, sabe disso muito bem. Nós não nos deslocamos de um lugar para o outro em busca de cifras, mas entendendo a vontade de Deus. Então, diante disso, eu quero convidar você a meditar comigo nesse texto, porque, embora eu creia que a igreja tem sido uma bênção nesse sentido, eu particularmente suspeito que alguns irmãos parece que ainda não entenderam algumas coisas que estão nesse texto. E eu quero que vocês vejam hoje as questões de uma maneira bíblica. Em alguns momentos eu tenho sido interpelado, quando desço do púlpito, de algumas pessoas que chegam, pastor, tinha que ser esse texto mesmo, né? Eu quero agora que todos nós tenhamos essa disposição, tinha que ser esse texto mesmo. E que você tome para você. E que não pense, nem por um momento, e caia na tentação de achar que eu estou advogando em causa própria. Irmão, semana que vem, na outra, eu estou indo embora. Qual o meu interesse de advogar em causa própria aqui? Me sinto muito tranquilo. E peço a Deus que enche meu coração de amor ao tratar esse texto com os irmãos. Então, olhando para o texto, nós vimos na pregação passada que Paulo, ele traz algumas recomendações para a igreja no que diz respeito ao pecado daquelas pessoas. Se alguém fosse surpreendido em algum pecado, a atitude daqueles irmãos tinha que ser uma atitude de correção. Eles tinham que, com um espírito de brandura, um espírito humilde, corrigir aquelas pessoas. E não só isso, eles tinham que ter disposição para carregar as cargas uns dos outros. Eles tinham que ter a disposição não só de dizer o que estava errado, mas dizer o que eles deveriam fazer de correto. E não só isso. O trabalho de correção não é só dizer o que está errado e também não é só dizer o que é certo. Mas é fazer essas duas coisas e dizer, olha, eu tenho tempo para você. A gente pode caminhar junto. Você tem meu número. Pode ser que naquele momento você me ligue e não vai dar certo a gente se falar, mas eu vou providenciar outro momento. É disposição para carregar as cargas uns dos outros. E Paulo, ele está aqui trazendo algumas orientações finais. E nesse momento, que nós lemos esse parágrafo aqui, nós percebemos que Paulo, ele passa agora, ele muda drasticamente para falar a respeito da manutenção dos ministros daquelas igrejas. E isso traz um novo olhar para nós. Na verdade, isso amplia o nosso olhar sobre as igrejas da Galácia. Por quê? Porque até aqui nós vemos Paulo combatendo os falsos mestres. E a impressão que nós temos quando nós estudamos o livro de Gálatas é que Paulo está fora e ele está então debatendo com os falsos mestres. Parece que só tem falso mestre na igreja. E esse texto, irmãos, ele nos dá um olhar mais amplo porque ele nos diz que tinham mestres verdadeiros ali naquele momento. Só que, óbvio, o que estava imperando era o ensino dos falsos mestres, tanto que muitos deles estavam no processo de abandono da fé. Mas então Paulo, percebendo que haveria a possibilidade de que aqueles irmãos da Galácia negligenciassem o ensino dos falsos, negligenciassem a assistência aos verdadeiros mestres, ele então escreve esse trecho aqui para nós. Os falsos mestres, eles, de acordo com o capítulo 4, versículo 17 de Gálatas, eles pregavam de uma maneira elogiosa, eles elogiavam os seus ouvintes, e eles faziam isso para que o zelo deles fosse em prol, o zelo dos seus ouvintes fosse em prol deles mesmos. Versículo 17 diz: os que vos obsequiam, ou seja, os que são gentis com vocês, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim para que o vosso zelo seja em favor deles.
Alguns estudiosos vão dizer que por conta disso, por conta desse rebuliço que os falsos mestres estavam causando nas igrejas da Galácia, alguns crentes estavam então negligenciando a assistência financeira aos verdadeiros mestres, devido ao fato de que agora o meu mestre é o José João, porque o José João é aquele que prega o verdadeiro evangelho, quando na verdade era o que pregava o falso evangelho. Alguns estudiosos vão dizer também que Paulo, de repente preocupado para que aquela igreja não entendesse radicalmente o que diz o versículo 5 do capítulo 6, ele escreve o versículo 5, ele escreve o versículo 6. Ele termina o parágrafo anterior, no versículo 5 do capítulo 6, dizendo o seguinte: porque cada um levará o seu próprio fardo. E aí de repente alguém poderia interpretar isso radicalmente, então cada um é responsável por si. Mas, ele usa uma conjunção adversativa, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ou seja, vocês têm a responsabilidade pessoal diante de Deus de responder por si mesmos, mas vocês têm a obrigação de carregar aqueles irmãos, principalmente aqueles que se afadigam na palavra e que instruem vocês. É isso que o texto diz para nós. Alguns, de repente, ouvindo este ensinamento do apóstolo Paulo, irão argumentar que o apóstolo, ele fazia tendas. Mas Paulo fazia tendas, por que os pastores não fazem tendas? Mas o que é interessante a gente perceber é que o apóstolo Paulo, embora ele tivesse essa vocação também de fazer tendas, ele não negligenciava quando alguém dava uma oferta para ele. Eu não estou dizendo que os pastores que fazem isso estão errados. E eu até acho que esses pastores precisam ser orientados. Porque às vezes a igreja se acostuma com o tempo e tende a ver isso como algo piedoso. Mas fulano não recebeu oferta, você viu? Rapaz, aquele cara é fantástico, mas você viu o outro recebeu. Ou seja, parece que há mais glamour naquele que não recebe do que naquele que recebe. É claro, irmãos, que a nossa motivação não tem que ser o dinheiro, é óbvio. Mas às vezes a igreja descansa e alguns irmãos passam a não agir com generosidade. São avarentos, são terríveis. Paulo, ele não rejeitava. E nós vemos isso em Filipenses, capítulo 4, versículo 14 a 18. E eu vou ler alguns textos, irmãos, já adianto isso para vocês, porque esse assunto é muito delicado. E nós precisamos aqui fundamentar, para que se você não discordar, você tenha ciência que você está discordando da Bíblia. Filipenses 4, 14 a 18 diz assim: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Você via que o apóstolo Paulo, ele não rejeitava, né? E outra coisa interessante é nós percebermos que, embora o apóstolo Paulo fizesse tendas, essa questão das tendas era circunstancial, não era uma regra. Infelizmente nós nos deparamos muitas vezes com muitos pastores que não têm, a igreja não tem condição de manter o pastor. Então o pastor, naquele momento, circunstancialmente, ele passa a ter uma outra fonte de renda, para que isso auxilie ele naquele instante. Mas essa questão, irmãos, não é a questão ideal. A questão ideal é que o ministro ele seja sustentado pela igreja, de modo que ele possa se dedicar exclusivamente ao estudo das Escrituras. E por que eu sei disso? Porque o capítulo 18 de Atos mostra isso para nós. Nós vemos, não precisa abrir, mas no versículo 2 e no versículo 3, Paulo ele começa a trabalhar fazendo tendas. Mas aí a Bíblia fala no versículo 5, que quando Silas e Timóteo eles vêm da Macedônia, a Bíblia diz que Paulo se entrega totalmente à palavra. Ele não era mais um ministro parcial, mas ele volta então a agir integralmente em prol da obra do Senhor.
Reverendo Augusto Nicodemos, ele diz que sempre que necessário, Paulo exortava as igrejas a sustentarem seus pastores e mestres com ofertas regulares, palavras de Nicodemos, generosas e voluntárias. Um exemplo disso nós temos lá 1 Timóteo 5, versículos 17 e 18, quando Paulo diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então nós, introdutoriamente, percebemos sobre isso que Paulo vai tratar aqui basicamente, mas não só isso. Paulo, ele traz questões aqui, a partir do versículo 7 até o versículo 10, que tem repercussões mais amplas, não só relativas ao sustento do ministro, mas também à santificação dos demais. E você vai perceber isso. Então, diante disso, dessa breve introdução, eu convido você a meditar comigo sobre o tema que nós temos aqui. O que o homem semear, isso também ceifará. É dentro desse contexto que Paulo, ele então exorta aqueles irmãos para que eles abençoem os ministros com aquilo que Deus tem os abençoado. Então, em primeiro lugar, considere o sustento daqueles que o instrui na palavra. Veja, irmãos, que o tema não é fácil. Versículo 6, mais uma vez. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E a gente começa a entender esse texto da seguinte forma. Essa expressão que nós temos aqui, aquele que está sendo instruído na palavra, ela é uma expressão grega, e eu preciso dizer esse nome para que os irmãos entendam de onde vem a palavra que nós temos mais costume. É a palavra rokatecúmenos, é de onde vem a nossa palavra catecúmenos. E a gente entende hoje que catecúmeno é quem? É aquele que é novo na fé, que está entrando na igreja. Mas esse propósito, ele surgiu no 4º século. Antes disso, todos os crentes, eles eram vistos e, na verdade, devem ser vistos como catecúmenos, ou seja, como pessoas que estão sendo instruídas na verdade. Todos nós somos catecúmenos. Todos nós estamos aprendendo o Evangelho constantemente. Então, essas pessoas que têm sido instruídas na palavra, que têm sido orientadas na palavra, essas pessoas são convocadas a participarem todas as coisas boas que Deus tem lhes dado àqueles que o instruem. E eu vou explicar um pouco mais, porque eu sei que quando a gente fala isso, talvez algumas pessoas são levadas a mais isso aqui, porque nós tendemos a agir dessa forma. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. É claro que, infelizmente, nós vivemos um contexto de exploradores. Pessoas que se fartam em detrimento dos outros e pregam um falso evangelho. Quando você olha, os falsos profetas da prosperidade estão aí, cheios. Enquanto muitas vezes, muitos fiéis se encontram em situações difíceis, sem saber nem o que vai comer no outro dia. Difícil. Quantas vezes eu não já ouvi história, por exemplo, de membro de igreja presbiteriana que dava o seu dízimo, ao invés de dar na igreja, dava para o programa do Silas Malafaia, dava para a Universal. Isso é abominação diante do Senhor. Isso não é uma coisa que pode ser vista de qualquer forma. Mas porque fulano está com raiva, está chateado. Ele está desprezando a palavra de Deus. É isso que é mais grave aqui. É o que estava acontecendo. Eu quero chamar sua atenção para duas palavras que nós vemos aqui. A palavra participante, e na verdade não é uma palavra, mas uma frase que nós temos aqui, de todas as coisas boas. Essa palavra participantes aqui, ela é a palavra koinonia, que significa comunhão, sociedade. Interessante isso. Interessante Paulo usar exatamente essa expressão. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante.
Ou seja, a relação que os discípulos têm com seu mestre não é uma relação uma relação empregatícia, digamos assim, onde, estou aqui, estou te pagando, tá? Estou te dando teu salário, vamos lá, trabalha, faz isso, faz aquilo. Não, mas é uma relação de sociedade. É isso que Paulo fala aqui. É uma relação de partilha, de comunhão. Você tem me abençoado. E alegra o meu coração poder retribuir. Agora entenda, irmãos. Nós não estamos falando aqui no sentido de que, vamos lá, chega aqui, pastor, faz o que o senhor quiser aqui na minha casa. Não é isso, irmãos. A gente sabe disso. Mas tudo aquilo que Deus tem nos dado é dádiva e bênção para que a gente possa abençoar o próximo. Está na Bíblia. O que Paulo está falando aqui é, especialmente, aqueles que se dedicam integralmente a esse trabalho. Integralmente. É isso que a Escritura mostra para nós. Stephen New, ele, comentando esse trecho, ele diz: isso não deve ser considerado um pagamento. A palavra partilhar é uma excelente palavra cristã que é usada para a nossa comunhão no Espírito Santo. Todas as coisas boas que Paulo fala aqui são todas as dádivas que Deus tem nos dado. Eu tenho certeza que você pede bênção a Deus. E não é errado pedir bênçãos ao Senhor, porque Ele é o dono de todas as coisas. Eu tenho certeza que você entra num emprego esperando que o Senhor abençoe a sua vida. Mas, irmãos, eu não quero aqui falar uma grande besteira, mas ao longo dos anos eu tenho visto que Deus tem abençoado sobremaneira algumas pessoas que têm o coração na obra do Senhor, ao passo que outras que são avarentas e terríveis não conseguem prosperar naquilo que fazem. E quando a gente estuda a teologia dos reformadores, em especial dos puritanos, eles viam as riquezas como um dom de Deus, um dom que Deus dá a pessoas que utilizam desses dons para abençoar a igreja. E se você for perceber, essas pessoas não são pobres. E, por favor, longe de mim falar de teologia da prosperidade. Mas, irmãos, a gente não pode fugir desse assunto. Não podemos. Não podemos. Paulo estava preocupado porque aqueles irmãos estavam tendenciosos a negligenciar os verdadeiros mestres da palavra. Mas veja, isso eu sei que sou desconfortável para muitas pessoas, mas o próprio Senhor Jesus ensinou isso. Não é algo que Paulo ensina. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Lucas capítulo 10, versículo 7. Olha o que é que o Senhor Jesus fala quando Ele envia os 70. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Porque digno é o quê? O trabalhador do seu salário. O próprio Senhor Jesus Cristo está falando isso. O próprio Senhor Jesus. 1 Coríntios 9, 11, Paulo levanta um questionamento: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo está falando sobre isso. Então, irmãos, perceba, quem são esses que devem ser assistidos diante daquilo que o Senhor tem nos dado, diante daquilo que o Senhor tem nos abençoado? Aqueles que instruem os irmãos na palavra. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia não diz que você tem que medir o outro pelo título acadêmico que ele tem. A Bíblia diz que você não deve medir o outro pelo tempo de ministério que ele tem. Mas a Bíblia diz que, dependendo da sua condição, ou seja, das coisas boas que Deus tem te dado, você deve partilhar com aqueles que instruem você na palavra. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo para o Senhor. Só que parece que a visão de muitas pessoas é uma visão meramente empresarial, que desconsidera o que a Escritura diz para nós. Partilhar de todas as coisas boas, conforme eu já tenho falado aqui, irmãos, não tem a ver só com aquele dinheiro determinado que vem no final do mês. Porque a questão não é quanto a gente ganha, mas é como a gente ganha. E às vezes tem pessoas que estão ganhando 15 mil, mas são tratadas como se fossem escravas.
quando na verdade a Bíblia diz que esses pastores têm que ser vistos em máxima consideração. São ministros fiéis, são ministros que pregam a palavra com fidelidade e precisam ser tratados bem. E isso aqui não é angariar bajuladores. Mas irmãos, isso aqui é para o Senhor. Agora, se o ministro é infiel, Deus pesará a mão sobre ele. Aí, irmão, já não depende de você, depende de Deus. Está com Deus. Mas você não será acusado diante do Senhor de ser negligente, de ser avarento. Nós precisamos considerar esta questão. A Bíblia não diz também que você deve medir o apoio financeiro que você deve dar àqueles que instruem na palavra de acordo com a média da igreja. Não é isso, irmãos. É olhar para o pastor e fazer isso de acordo com as condições que a igreja dá. Da mesma forma que é errado o ministro ir para uma igreja por conta do dinheiro que ele vai receber. É errado a igreja olhar, não, mas é porque tem fulano que ganha R$300 por mês, então acho que o pastor tem que ganhar 700. E está com fome, pastor? Ore, pastor, você não tem fé, não? E a gente, às vezes, tende a encarar o ministério como se fosse algo franciscano, sabe? Uma coisa assim, meio... Vamos lá. E vai cair maná do céu. Irmãos, nós não seremos prejudicados diante do nosso Deus se formos generosos. De repente o ministro pode até enganar vocês, passar a perna em vocês, mas saibam que no Senhor o trabalho de vocês não será vão. Sejam generosos naquilo que depender de vocês. E eu posso dizer que Deus tem me abençoado, não só com aquilo que eu recebo no final do mês, mas Deus tem me abençoado por muitas famílias que têm sido bênção na minha vida. Não só tem compartilhado das coisas boas no sentido material, mas muitas vezes tem compartilhado do seu tempo para sentar e orar pela minha vida, para sentar e abrir a Bíblia e às vezes dizer, pastor, acho que o senhor precisa melhorar nisso aqui, em amor. Porque as coisas boas que nós percebemos aqui não tem a ver só com o aspecto material. Nós vamos perceber mais na frente que tem aspectos espirituais, conforme William Hendricks, ele traz isso para nós. Eu acho interessantíssimo e certamente relevante, tem tudo a ver com o nosso contexto. A igreja, de uma vez por todas, irmãos, a igreja precisa se importar com os ministros, precisa cuidar. A igreja precisa cuidar dos seus ministros, mesmo que de repente alguns cometam, enganem a igreja, como muitos já fizeram. Não estou falando aqui da igreja agora porque eu não vou acompanhar o histórico das pessoas, mas estou falando agora de uma maneira mais ampla. Muitos enganam. Não raro nós ouvimos histórias de pastores que roubam, que mexem no dinheiro do caixa. E muitas igrejas agora se encontram tão feridas que agora não tem mais aquela iniciativa de não vou ajudar para não sofrer de novo. Isso é terrível, infelizmente. Mas independente disso, irmãos, saibam o trabalho que estes irmãos fazem, eles fazem no Senhor. E Deus vai punir os ministros infiéis. Que Deus cuide de nós nesse sentido. Então Paulo, ele traz essa orientação no versículo 6. Ele diz que nós devemos partilhar daquilo que Deus tem nos dado com aqueles que instruem na palavra. Versículo 7, Paulo, ele diz assim, considere onde você tem semeado. Na verdade, essa ideia da semeadura, ela está em todo esse parágrafo. Quando o crente, ele faz o ministro participante das coisas boas que Deus tem dado a ele está semeando ali. Quando o ministro, ele prega fielmente a Escritura, conforme o texto que nós vimos de Coríntios, é isso que Paulo fala. Se nós semeamos a palavra, nós não podemos recolher bens materiais, entende? O contexto da semeadura está do início ao fim. Mas agora, nós percebemos Paulo voltando a falar de carne e espírito. Considere onde você tem semeado. Olha o versículo 7. Não vos enganeis.
De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo ele inicia essa sessão com a advertência. Não se enganem, ninguém escarnece de Deus. Se você semear, você vai colher. E o versículo 8 vai mostrar para nós que se você semear para a carne, você vai colher para a carne. Se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. É essa a ideia que nós temos aqui. Paulo ele olha para uma situação agrícola, e é uma lei que nós não temos o que questionar. Se você planta maçã, você vai colher laranja? Se você planta uva, você vai colher morango? Não. Da mesma forma, é isso que Paulo está dizendo. Se você semeia na carne, você acha que você vai colher coisas boas de Deus? Não, mas destruição. Saiba, de Deus ninguém escarnece não. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, ó, ninguém engana Deus não, viu? Ninguém engana Deus não. Irmãos, isso deve trazer temor para o nosso coração. De repente você tem até sido fiel no seu dízimo, e você sabe que esse dízimo irá para abençoar o pastor, mas você vê nisso como um favor que você está fazendo para o pastor. Olha, pastor que me dê bom dia, que se ele não me der bom dia eu deixo de dar o dízimo. De Deus não se zomba, é para Deus que nós fazemos. Mas o sentido aqui, ele não só envolve esse aspecto da ajuda ao pastor, onde nós entendemos negligenciar o apoio financeiro àqueles que se dedicam integralmente é semear para a carne. Mas cuidar, eu quero que fique muito claro isso, irmãos, não é fazer além, mas é fazer o mínimo, o que pode ser feito na verdade. Se é aquilo que pode ser feito, beleza. Mas se podemos ser mais generosos, vamos ser. Porque Deus tem sido assim conosco. Deus não faz só o mínimo, Ele faz mais. Quando a gente toma essa atitude, a gente imita Deus nesse sentido. É isso que o Senhor nos chama para sermos seus imitadores. Não se esqueça que tudo isso que nós estamos falando aqui está dentro do contexto onde Paulo anteriormente diz, andai no Espírito. Veja, andar no Espírito é se preocupar com a dispensa daqueles que têm servido vocês pela palavra. E o que é que muitos entendem hoje por andar no Espírito? Sai falando em línguas, essas coisas. Você sabia que você de vez em quando... E repito, nunca passei necessidade, não estou falando para mim, mas estou falando de uma maneira geral. Sabia que de vez em quando entrar na casa do pastor e perceber se está faltando alguma coisa, sabia que isso é andar no Espírito? Você sabia disso? Você sabia que fazer isso em relação ao outro irmão é andar no Espírito? Dar uma cesta básica a quem está precisando é andar no Espírito, irmão. Veja como Paulo vai aplicando aquilo que ele expõe anteriormente. Vamos voltar aí no versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. O que significa semear para a carne? Semear para a carne, nós não podemos responder a essa questão desvirtuado daquilo que Paulo fala sobre as obras da carne. Semear para a carne é alimentar a carne ao invés de crucificá-la. A atitude nossa tem que ser de crucificar a carne. Nós já vimos isso no versículo 24 do capítulo 5. Nós devemos crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Mas, se nós, como diz John Stott, se nós abrigamos pensamentos que não glorificam a Deus, os pensamentos que nós temos e que não glorificam a Deus, os atos que nós temos que não glorificam a Deus, se constituem em sementes que vão fazer com que nós venhamos a colher destruição lá na frente. Alimentar pensamentos amargurados é semear para a carne. Alimentar doutrinas danosas é semear para a carne. Pensamentos facciosos, acalentar uma queixa contra um irmão, por exemplo, e não ir até ele para resolver, é semear para a carne. Alimentar uma fantasia impura,
E nós vivemos um contexto muito difícil nesse sentido aqui no nosso país. Isso é semear para a carne. Estar com pessoas que você sabe que vão te levar a pecar. Más companhias é semear para a carne. Todas as vezes que nós vamos a determinados lugares onde estarão determinadas pessoas e nós sabemos que as coisas irão fugir do controle. Isso é semear para a carne. Então eu estou tentando aqui ser bem prático, irmãos, para que a gente entenda que a questão é muito mais ampla. E o que é interessante é a gente perceber na igreja crentes que muitas vezes estão tristes. Pastor, mas eu não consigo, parece que Deus não me ouve. Eu abro a Bíblia, parece que eu não entendo nada. Eu não consigo desfrutar daquele relacionamento de intimidade com Deus que eu tanto quero. Mas eu te pergunto, se você tem semeado na carne, você acha que você vai colher intimidade com Deus, irmão? Se você tem semeado na carne, você acha que você vai colher santidade? É impossível. Impossível. É isso que Paulo está ensinando aqui para nós. Não sou eu que estou dizendo para você, é Paulo que está ensinando para nós. Paulo está dizendo o seguinte: vocês vão colher o que vocês plantar. Vocês estão aí com essa ideiazinha de mudar de doutrina e acham que isso é bonito, muitos estão se portando de maneira arrogante. Eu quero dizer uma coisa para vocês: de Deus não se zomba não. Vocês estão plantando para a carne e vocês vão colher destruição. É isso que Paulo está querendo dizer. Mas aí ele fala também sobre semearmos para o Espírito. E o que é que significa isso? Alguém que semeia no Espírito é alguém que anda no Espírito, é alguém que é conduzido pelo Espírito. A mesma ideia que nós tivemos em relação às sementes, digamos assim, em relação a semear para a carne, nós temos aqui pensamentos e atos. Lembra do texto que nós lemos em Colossenses 3, versículo 1 e 2? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você quer semear para o Espírito? Deixa eu te dizer, investe na tua vida devocional diária. Você está semeando para o Espírito. Disciplina a tua vida de oração. Você está semeando para o Espírito. Participe daquelas programações relevantes da igreja que vão edificar a sua alma. Reunião de doutrina. Quando você vem, é claro que eu sei que nem todos podem vir, mas quando você vem, você está semeando para o seu espírito. Você está sedimentando a maturidade no seu coração. Porque o trabalho de santificação nas nossas vidas não é só de Deus, mas é nosso. A gente viu isso hoje. Nós devemos desenvolver a nossa salvação. Quando nós fazemos essas coisas, quando nós guardamos o dia do Senhor, quando nós preservamos o culto solene a Deus, quando você aqui nesta noite, você está aqui, você está semeando no Espírito. Você poderia estar em outros lugares, mas você está aqui, ouvindo a palavra, servindo ao Senhor. Você está semeando no Espírito. Veja que a questão é muito mais prática do que nós muitas vezes tendemos a ver. E se nós semeamos, irmãos, no Espírito, certamente nós colheremos intimidade com o Senhor. Certamente, a nossa vida diante de Deus. E aqui, irmãos, eu não estou falando baseado numa promessa falsa, não. Não estou falando nisso. Eu não posso garantir que vocês serão abençoados financeiramente, e eu não sou um falso profeta aqui para dizer isso. Mas eu posso garantir que vocês irão prosperar espiritualmente, se vocês empenharem o coração de vocês em temer ao Senhor. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A Bíblia diz isso para nós. Nós temos duas semeaduras e duas colheitas. Aquele que semeia para a carne vai colher destruição. Aquele que semeia no Espírito, de acordo com o texto que nós vemos, irá colher vida eterna. Os frutos da vida eterna, eles começam aqui. Quando ele fala colher vida eterna, ele não está dizendo que você semeia, então você é salvo. Não, não é isso. Vamos lembrar que Paulo está falando para pessoas que são crentes. Paulo tem a esperança de que aquelas pessoas sejam verdadeiramente crentes. Quando Paulo fala a respeito da vida eterna aqui, Paulo não está falando dessa vida eterna que tem uma repercussão só lá na frente, mas tem uma repercussão hoje. A vida eterna na nossa vida, ela inicia quando nós nos encontramos com Cristo. Porque Ele é a vida eterna, e Ele está presente em nossas vidas.
Então você não espera para amanhã, mas você já colhe os frutos hoje. Mas esses frutos que você colhe hoje, eles não são perfeitos. Tanto que lutaremos contra o pecado, a carne militará contra o espírito. Mas essas coisas que nós experimentamos hoje, esse gozo que nós experimentamos na alma, quando o Espírito Santo de Deus ilumina o nosso entendimento, quando nós somos invadidos pelo gozo da salvação eterna, pela paz de consciência que só a salvação pode trazer, isso é uma fagulha daquilo que você vai experimentar plenamente no dia que você morrer ou no dia que Cristo voltar. Porque Hebreus diz que os nossos espíritos serão aperfeiçoados somente após a nossa morte, quando estivermos com o nosso Redentor. Mas o que Paulo está dizendo, olha, vocês vão colher alguns desses frutos hoje. Eles não serão colhidos só lá na frente, mas serão colhidos hoje, se vocês semearem no Espírito. O que nós percebemos aqui, irmãos, então, é que a nossa atitude como crentes não é só evitarmos semear para a carne, ou seja, evitarmos abraçar as obras da carne, mas é fazermos as obras do Espírito, semearmos para o Espírito. O crente, ele não pode ser conhecido só como aquele que, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo. Não, a questão é, você tem semeado no Espírito? Pessoas que não semeiam na carne, mas também não semeiam no Espírito, são legalistas. Porque elas entendem que evangelho é só não fazer, quando na verdade o evangelho diz, não faça isso, e faça aquilo também. O evangelho tem o aspecto negativo e o aspecto positivo. Nós precisamos considerar essas questões, porque Paulo diz, não se enganem, de Deus ninguém escarnece. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse sentido, irmãos. Terceiro e último lugar, considere fazer o bem ao próximo, mas principalmente aos da família da fé. Olha o que diz o versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Veja, não tem como eu dizer para vocês que o versículo 6 está desconectado de tudo aquilo que nós vemos até agora. A prioridade da igreja local tem que ser a manutenção daqueles que instruem na palavra. Essa é a prioridade da igreja. E por que eu falo isso? Porque algumas pessoas tendem a achar o seguinte, não, sabe o que é piedoso? É a gente distribuir 50 cestas básicas, mas se faltar o salário lá do irmão que está ajudando na igreja, que está contribuindo, mas ele tem que esperar em Deus, né? Porque a gente tem que ajudar as outras pessoas. Ele é muito egoísta. Ele tem que aprender a ter fé. A gente, de vez em quando, se depara com esses absurdos por aí. A Bíblia diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Mas aquela pessoa falhou com a gente. Não se canse de fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem. Porque a seu tempo ceifaremos. É interessante essa palavra aqui, tempo. Porque é a mesma palavra. Existem algumas palavras no grego para tempo, irmãos. É por isso que eu estou falando nesse sentido aqui. A mesma palavra que nós vemos para tempo aqui, é a mesma palavra que nós encontramos no capítulo 4 de Gálatas. No versículo 4, quando Paulo diz, vindo, porém, a plenitude do tempo. Quem foi que veio na plenitude do tempo? Cristo. E veio segundo a vontade de quem? De Deus. Quando Paulo olha aqui, no versículo 9, ele diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Ou seja, é no tempo de Deus, quem administra é Ele. Então não se canse, faça. Isso aqui tira aquela ideia nossa de barganha. Vou fazer para ganhar. É no tempo de Deus. E outra coisa, existe algo que Deus já fez por nós. Ele nos salvou em Cristo. E pode ser que a bênção de Deus na sua vida seja chamá-lo para a glória. Pode ser que seja isso. O que nós não podemos fazer, irmãos, é nos cansar. Fazermos para o Senhor. Fazermos o bem. E fazermos o bem aqui não se limita
a simplesmente dar aos pobres. Tem a ver com o aspecto da filantropia, de ajudar pessoas com necessidade, pessoas que estão passando fome, mas não é só isso. William Hendricks, ele comentando esse trecho, ele vai dizer que existem aspectos aqui, sim, materiais. Sim, nós devemos fazer o bem, muitas vezes dando comida, veste, abrigo, mas existe também um aspecto espiritual. E quando você olha o que diz o início do versículo 6, como por exemplo, corrigir com espírito de brandura, é fazer o bem. Não se canse de fazer o bem, faça o bem. Ser suporte na vida do irmão é fazer o bem. Dar um conselho, animar, instruir, é fazer o bem. Não é só o aspecto material, mas é o aspecto espiritual também. Essa exortação aqui, ela tem tudo a ver com o que nós vemos no versículo 2 do capítulo 6. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Por isso, irmãos, quando nós tivermos oportunidade, é isso que diz o versículo 10, nós temos tido muitas oportunidades, nós devemos fazer o bem indistintamente. É isso que a Bíblia diz, não é? A todos, até aqueles que são inimigos do Evangelho. O Senhor Jesus nos manda até orar por eles. Devemos fazer o bem a todos. Mas Paulo faz uma ressalva. O que é que ele diz? Mas, principalmente, aos da família da fé. Não é nada piedoso se nós tiramos da boca dos irmãos da nossa igreja para dar para outras pessoas. Não é piedoso isso. E entenda, eu preciso falar sobre essa questão. Às vezes a gente vê uma situação no nosso bairro, ou no nosso contexto, pessoas conhecidas, e nós chegamos na igreja pedindo ajuda. Irmãos, não há nada de errado com isso, mas nós nos revoltamos quando, de repente, os presbíteros ou os diáconos olham e dizem assim: olha, nós não temos condição agora, nós precisamos ajudar primeiro as pessoas da igreja. Irmãos, o princípio bíblico é, primeiro os de casa, depois os de fora. Isso não é egoísmo, irmãos, esse é um princípio que nós vemos na Escritura. É claro, podemos nos esforçar para ajudar os outros, mas entre ajudar os de fora e os de dentro, nós precisamos ajudar os de dentro, porque não é nada piedoso ajudar os de fora e deixar os de dentro passando fome e necessidade. Não é piedoso. Começa primeiro em casa. O mestre que semeia a palavra, ele vai colher o seu sustento, e isso é vontade de Deus. E dói o meu coração pensar na possibilidade de que de repente você que está me ouvindo possa não considerar isso como palavra de Deus. A minha oração é que você desperte, porque deixar de assistir aqueles que instruem na palavra, como já disse Calvino, comentando esse trecho, é desprezar a palavra de Deus. O crente que semeia no Espírito, ele vai colher os seus frutos. Entenda, irmãos, a graça de Deus é soberana, mas de Deus ninguém zomba. E muitas pessoas às vezes estão na igreja e dizem assim: não, mas eu sou crente. Mas aí semeia para a carne. Eu quero dizer uma coisa para você: você acha que você vai colher o quê? Se você continuar nessa vida e não pedir perdão a Deus, você vai colher destruição. E deixa eu te dizer uma coisa: não é um aniquilamento da sua alma não, como algumas ideologias aí dizem. Você acha que depois que morreu acabou, você virou fumaça? Não existe isso. A destruição tem a ver com a sua desgraça eterna. Veja, irmãos, a pergunta é: onde é que você tem semeado? Será que você não tem tido uma atitude de zombaria diante de Deus? Quando a gente simplesmente semeia para a carne, não está nem aí para Deus, a gente está dizendo o seguinte: olha, Deus falou tudo isso, mas sabe de uma coisa? Não tenho medo não.
E aí eu acordo todos os dias como se nada tivesse acontecido. Eu vivo o meu dia a dia como se nada tivesse acontecido. Mas saibam, conforme nós vimos no Salmo 33, existe um Deus que olha 24 horas para você. Ele formou o teu coração. Ele te conhece. E você não consegue respirar e se mover se não for debaixo da vontade dele. E se tudo vai bem na sua vida, mesmo você semeando na carne, tema mais ainda. Tema. Porque pode ser que você não seja alguém que pertence ao Senhor. Porque Ele corrige a quem ama. Mas a quem Ele não ama. Romanos 1 diz que Ele entrega o homem a si mesmo. Vai lá, prospera aí. Tá tudo certo. Tá lá com tua esposa, mas tá se deitando com outra esposa. Beleza. Vai lá. Continua recebendo saláriozinho no final do mês. Tá todo mundo morrendo de câncer perto de mim, mas não acontece nada comigo. Ok, vai lá, continua firme. O cara tá roubando na empresa. Beleza, fica firme, tranquilo. Saiba, você vai colher destruição, porque de Deus ninguém zomba. E Deus, Ele é justo, irmãos. Ou Ele satisfez a justiça dEle em Cristo, ou Ele nos punirá por toda a eternidade. Eu creio que, depois desse texto, você vai perceber que o livro de Gálatas, ele não é só um livro que fala daquilo que Cristo fez, mas é um livro também que fala daquilo que nós devemos fazer, uma vez que nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós. A evidência de que de fato nós somos salvos é que nós somos generosos para com o nosso próximo. Generosidade. Não é irresponsabilidade, mas é generosidade. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que antes de ajudar outras, humilham e tratam aquela ajuda como se fosse uma esmola. Eu quero dizer para você que você tem semeado para a carne. E de Deus, você não zomba. Mas que o Senhor mude o nosso coração. Que o Senhor converta a nossa alma. E que eu seja livrado nesta noite, em primeiro lugar, eu seja livrado e depois vocês, de simplesmente estarmos olhando uns para os outros aqui e nos comparando. Mas será que ele ajuda? Mas será que ele ajuda? Aí sim eu trago aquilo que Paulo fala, cada um levará a sua carga. Ou seja, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Mas a pergunta é, qual é a minha responsabilidade? Então eu faço. Uma vez eu vou finalizar, eu estava num restaurante com um casal. E aí bateu um homem bateu no vidro. E a minha atitude naquele momento foi: eu não vou ajudar. Eu já julguei aquele homem de várias formas na minha mente. Eu pensei, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai comprar droga, ele vai fazer isso. Talvez você já fez isso algum dia. Eu tenho vergonha, sinceramente, de dizer isso. Mas aí eis que se levanta o irmão que estava comigo. E ele tira da carteira um dinheiro. E antes dele dar para ele, eu falo: olha, mas você sabe com o que ele de repente vai usar isso, né? Veja, nem eu tinha certeza. Ele não estava perto de uma Cracolândia, nem eu tinha certeza. E não foi aqui em São Paulo, não. Mas aí, ele olhou para mim e disse o seguinte: olha, eu não sei o que é que ele vai fazer, mas eu sei o que eu tenho que fazer. E sabe, irmãos, eu já levei umas boas pancadas nesse sentido. E naquele dia, eu entendi, e esse texto me relembra essa situação. Não quero saber. É claro que você tem ciência quando você passa dos limites na sua generosidade e você está contribuindo para a imaturidade do outro. Mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós somos mais rápidos em sermos avarentos e cobrir a nossa avareza com piedade, com racionalidade. De Deus não se zomba, irmãos. Que Deus nos ajude. Eu tenho certeza, esse é o meu desejo, a minha oração, é que o pastor René ele vai ser bem tratado aqui nessa igreja. E eu quero dizer para vocês, no Senhor, o trabalho de vocês não será vão. E a minha oração é que Deus abençoe ricamente os irmãos, para que os irmãos possam ajudar não só os de casa, mas os de fora também.
mas para aqueles que de repente agem com avareza. Que Deus chacoalhe a sua vida, mas que você não veja nisso piedade, porque não tem nada de piedade nisso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, irmãos, no nome de Jesus. Vamos orar?